Olá! Está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta podcast semanal de desgraceiras de terror em todas as mídias, sempre com o Maxon Lima e com o Rômulo Matei. Tudo bem? Então é o seguinte, desde já vou pedir uma desculpa pra vocês, porque eu adotei um bebezinho gato aqui, o Lion, e ele tá muito carente, às vezes ele vai dar uma miadinha. Eu vou tentar cortar na edição, mas não, se ficar, deixa. Fica um charminho, né? Um charminho. Thundercats. É do Thundercats? Você vai pegar uma chitara também? Nossa, cara, mas ele é muito Lion, porque ele é um neném. Ele é um neném Lion. Muito pântano. Vai pegar um pântano? Ele é muito pequenininho, ele tem o tamanho de um passarinho, Maxon. É, eu vi ele na tua barba ali, bonitinho demais. É isso aí, vô. E tamo aí mais uma semana aí na Labuta, trazendo o melhor e o pior do terror pra você e todos vocês. Ó, o pior do terror é a gente já começar com um trailer da Freira 2. Puta vida, é mesmo. Cara, você sabia que a Freira é a maior bilheteria da franquia Invocação do Mal? Ó, eu não sabia, mas eu desconfiava. E a franquia Invocação do Mal já acumula 2 bilhões de doletas. Sabe por que eu desconfiava? Porque o que saiu de pegadinha... Cara, mas eu jurava que a Annabelle era maior. Não. Até o Silvio Santos lá fez a pegadinha com a Annabelle, com a Freira, todo mundo. Mas o que saiu E o que saiu de gente fantasiada em carnaval de freira? Não, mas ó, cara, eu acho que é uma franquia sofrida também. Eu gosto lá dos 2 primeiros, aí eu já não gosto do Invocação do Mal 3, não gosto dos Annabelle. O Annabelle 3, male male. A Freira eu acho terrível. E o pior de todos é a Maldição da Chorona. E esse camarada que dirigiu Maldição da Chorona, que é o Michael Chaves, volta pra dirigir, assumiu agora a Freira 2. Ele dirigiu também Invocação do Mal 3. O cara tá dando muito dinheiro. Eu não sou particularmente fã desses filmes, mas são grandes bilheterias absurdamente altas, cara. Então, dia 7 de setembro sai esse filme com a irmã mais nova da Vera Farmiga, né? A Thaísa Farmiga. Ela volta como a irmã Irene do filme passado. Se passa alguns anos depois. Apesar de não gostar, como eu falei, né, do filme em si, eu gosto muito da figura do Valak. Ah, sim, o Valak é um demônio da Goethe ali. Interpretado pela maravilhosa atriz Bonnie Aarons, que eu gosto desde tempos de Cidade dos Sonhos lá do David Lynch, cara, porque ela faz que mulher esquisita, maravilhosamente estranha, e ela é a Valak. Ela recentemente fez um filme de vampiro, cara, chamado Jacob's Wife, que ela é o The Master no filme, que ela tá incrível. E mesmo que não vale a pena, eu vou assistir, cara. A gente tem que ver por motivos de trama. O trailer saiu hoje. O filme tá previsto para estrear aqui no Brasil dia 7 de setembro. Então a gente promete que ali no comecinho de setembro a gente faz um especial de Invocação do Mal com o Juniverse, falando de todos os filmes, os nossos favoritos, os que a gente não gosta, fazendo a linha do tempo, justo, etc, né? etc. Porque isso aqui não vai parar não, cara. É muito dinheiro. Tá dando dinheiro. Não vai não, nunca. E o James Wan continua envolvido, cara. Tem o dedo dele lá. Ó, e também que tem dedo envolvido do James Wan é o filme que estreou essa semana, que é Sobrenatural. São as 2 grandes franquias, assim, em termos de bilheteria. Eu, particularmente, gosto mais de Sobrenatural. Tô bem ansioso pra esse 5º filme. E estreou essa semana, A Porta Vermelha. Eu só tô dizendo aqui porque em breve a gente vai falar sobre ele, né, Romulo? Sim, iremos assisti-lo e falar sobre. E vai ser... bom, a gente faz a pataquada toda quando sair. Tô bem ansioso. Pretendo assistir esse final de semana. Ó, a gente tem bastante coisa pra falar hoje. A gente vai começar com um jogo de terror indie de pesca. Porque eu vou te falar, cara, esse é o 2º jogo de pesca de terror que eu jogo esse ano. E é inacreditável pensar numa coisa dessas. O primeiro deles chama Dread, saiu faz um tempinho. E eu fiz o vídeo lá no Mais Que Horror. E agora é esse aqui que ele vem todo na envelopada de Game Boy. E eu fiquei pensando, Rômulo, se tem jogo de terror no Game Boy, cara. Se tinha jogo de terror no Game Boy. Cara, eu não me lembro não, viu? Você sabe que tem Resident Evil de Game Boy, Alone in the Dark de Game Boy, né? Tem uns Castlevania também, tem uns jogos com a temática, né? A temática, mas não dá pra... Gargoyle's Quest. Mas Resident Evil... Não dá susto, cara. Não dá pra susto no Game Boy, mano. Sim. Mas de qualquer forma, assim, esse é um jogo moderno de uma produtora chamada TBOA Games. Eles têm uma página lá no it.io com um monte de jogo, cara. Eu não conhecia nada, mas eu já coloquei vários na listinha, tipo Occult Case Files, The Third Shift. E tudo com uma cara retrô, assim, né?
E esse jogo aqui chama Fishing Vacation. E é essa coisa feliz, assim, tá? O teu camarada convidou você para um final de semana de pesca na casa do tio dele no meio do mato. Só e os você caras, vai, né? só os brother. 2 amigos. Só que você chega lá, o seu tio já não tá lá. Tipo, cadê o tio? Né? Você tá com a chave da casa do cara, mas aí você entra e você vê que tá tudo abandonado. Que não tem gente lá faz tempo. Mas beleza, né? Quem sabe ele apareça, né? Quem sabe foi só um desencontro. Daí você pega a vara, vai lá no minigame de pegar minhoca na terra e vai pescar. Entendi. Ele é um jogo de rotina, no sentido de que é o final de semana de fato. Então tem 3 dias, sexta, sábado e domingo, que você vai lá pescar. E é uma coisa muito louca de se pensar, cara, esse jogo, porque ele é sutil no terror. Tem vários finais. Já me interessa aí, já no lance de vários finais já me interessa. E o minigame de pesca é legal, o minigame de pegar minhoca é legal, tem muitos tipos de peixe. Minigame de pesca é o concurso nos minigames, cara. Você vai no Breath of Fire ali, você vai Meu, todo jogo que tem minigame de pesca é bom, cara. Final Fantasy. Final Fantasy tem até um jogo, né, do Final Fantasy XV virou um jogo só de pesca. Só de pesca. Mas ó, esse jogo você começa a bisbilhotar ali na cabana do tio, na casa do tio, você acha um livro com umas histórias estranhas, você acha umas coisas trancadas que depois você vai encontrando chaves pra abrir, pesca um peixe esquisito aqui que tem alguma coisa nele, pesca alguma coisa bizarra ali que tem alguma coisa dentro, sabe? E o bagulho vai ficando esquisito. Esses 3 finais que o jogo tem aí, vale a pena você jogar de novo e ir tentando outras coisas. Às vezes você pega uns peixes diferentes. Tem mais de 30 tipos de peixes, cara. Você fez os 3 finais? Fiz questão. Eu joguei no Switch, o jogo tá disponível no Steam, no Switch e no itch.io também. Pro Switch, hein? Cara, no Steam ele tá em promoção, tá R$2,79, sabe? Que sonho. É um sonho um dia, I have a dream, saca? Tipo, pique Martin Luther King, que um dia os jogos de Switch terão um preço assim, cara. Jamais, cara. Não vai acontecer. Switch com preço de Steam. Sabe quanto ele tá custando no Switch? Quanto? Você falou do teu sonho aí? 6 pilas e 99 centavos. Nem ferrando. Pega lá então, Romulo. Você deve ter moedinha, aquelas moedinhas que você ganha conforme você vai ganhar. Eu tenho mesmo, hein? Você vai acabar pegando só na moedinha de graça ali, digo, né? Nossa. É o chorinho de... É o troco do que você vai comprando. Aproveita e pega o Splatterhouse 1 que foi lançado esses tempos aí. Tô falando em reais, né? Não em dólares. Não, tô falando em real, R$6,99. Nossa. Recomendo muito, de verdade. Assim, o minigame de pesca é bom, ele tem todo o lance sinistro dele aprimora. Ele tem muitos filtros, então ele tem aquela cara de Game Boy clássico, tijolão, esverdeado, mas você vai apertando os botões ali, você tem uma porrada de filtros, inclusive de papéis de parede também, porque até ele tem um formatinho como se fosse do Game Boy, quadradinho, pequeno, não é a tela cheia, não. Olha, que legal, cara. E assim, jogo de pesca de terror, cara, tem o Dread, que é um dos jogos de terror do ano. Vai ser difícil não colocar esse jogo entre os meus favoritos do ano. Esse é um jogo muito mais elaborado, um jogo abissal de terror, de pesca. Profundo, difícil, desafiador, assustador, cara. Dread, altamente recomendado. E esse aqui, meu, é um deleitezinho aqui do Tiboa Games. Não conheci essa produtora, já tô no encalço dos caras aqui. Você tem que ativar o seu modo Stalker Horror Producers e meter no seu Medium lá, mano. Eu fico... seria interessante, vou atrás, cara. Eu tô falando com um cara do Grey Hill Incident, o jogo dos ETs que a gente comentou aqui, Sim, semana passada. Em breve vai ter uma entrevista com ele lá. Ele chama Aaron, muito gente boa. Eu vou pedir aqui pra quando tiver essas entrevistas aqui, você colocar lá na descrição, porque às vezes o pessoal tem preguiça, sabia? De procurar. Coloca o link lá, Maxon. Pô, a informação a galera gosta, meu. Beleza, pode deixar que eu vou pôr sim, assim que tiver a entrevista do Grey Hill Incident, mas aqui do Fishing Vacation eu vou conversar com a galera lá pra conseguir uma entrevista com ele sim. Bom, uma outra coisa que eu queria comentar hoje, que a gente separou aqui de pauta pra gente, é Graphic Novel da Caveirinha, da Dark Side. É uma franquia, é uma série de livros que já tá rolando faz um tempo, uma série de quadrinhos, de gibi que tá rolando, né? Esse já é a 5ª edição que chegou agora. Eu comentei de todas elas, tanto aqui no Os Gente Morta quanto lá no Mais Que Horror. Verdade. E eu queria falar da 4ª e da 5ª edição. Eu vou tentar falar assim de uma maneira que não dê spoiler nem dessas. Mandaram claro. Ou você comprou? Não, aqui a Caveirinha é parceira, pô.
Ó, mas não estão mais mandando. Ô, Caveirinha, eu quero. Ô, eu vi que os caras lançaram agora. Só eu preciso falar uma graphic novel do Paraíso Perdido do John Milton, cara. Então, pô. Ô, Caveirinha, vou mandar um e-mail pra você. O vacilo é seu, não é deles não, Romulo. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ó, isso aqui, Condado Maldito, que nos Estados Unidos foi publicado em 8 volumes, aqui vai ser também. Lá foi de 2015 a 2018, aqui a gente tá no 5º. Imagino que até meados do ano que vem a gente veja a conclusão da história, que é uma coisa muito de horror folclórico, horror rural, aquela coisa de bruxaria, aquela coisa da bruxa que é pega, aqui no caso é o condado de Harrow County, é queimada, morta, ela amaldiçoa o lugar, e aí essa menina que a gente acompanha, que chama Amy, ela meio que começa a despertar coisas estranhas ali, na maioridade, sabe? Sim. O pai dela sabe mais o que diz. E aqui essas histórias, claro, a gente já tá bem aprofundado na Amy enquanto bruxa, despertando seus poderes, controlando, dominando o que existe nela, da onde veio e o que tá dentro dela, né? Então é a história da herança de família, e o outro chama Almas Abandonadas. Então conta, de fato, vai bem fundo na ideia de onde ela veio. É uma história contínua, Maxon, assim? Sim, todos? sim, bem. É claro que tem elipses, né, e conta bastante coisa do passado, especialmente nesse herança de família, que a gente conhece bastante dos familiares, de fato, da Amy ou da bruxa. Mas não é uma antologia, uma história inteira. Não. É tudo continuado, sim, perfeito. Leva bem a sério. Por exemplo, esse abandonado da história, ele é uma criatura que mora na floresta ali de Harrow, que ele é tipo um minotauro, um bicho gigante preto com 4 olhos vermelhos, assim, aquele olho de bode com risco. Da capa do Talvez você já até tenha visto. Do quadrinho, da capa, não é? É bem assustador essa criatura, a gente conhece mais, inclusive, do que de fato ela é, sabe? Da relação tumultuada que ela tem com a Amy, porque, né, a bruxa tem os familiares ali, inclusive um dos familiares da bruxa é só a pele de um menino, negócio bem Clive Barkiano, assim, que serve como um espião. É tipo o mãozinha da Wandinha, sabe? É tipo um homúnculos. Acaba servindo, como olhos da Amy em muitos sentidos. Esse aqui vai bem fundo, cara. Eu sempre sou meio reticente com relação a explicar demais as coisas, sabe? De deixar o mistério de lado e ir fundo no preto e no branco, no tipo, é isso. Tem coisas que não precisam de explicação, né, Marco? Tem coisas eu ainda não decidi o que eu preciso ler tudo, mas que é interessante assim, os membros da família são muito diferentes, assim, cada um, é aquela coisa, me lembra até os Perpétuos, assim, de tão esquisitos que eles são, e como cada um tem uma... É que tô exagerando, né? Mas é apresentado de uma forma assim, talvez, tipo, o Colin Bunn e o Tyler Crook, que são os criadores de Condado Maldito, talvez eles tenham lido Sandman, também, talvez sejam fãs do Neil Gaiman. Mas isso aqui é bem terror rural, assim, e a Caveirinha foi inteligente em começar a publicar esses quadrinhos aqui, ali na apoteose desse tipo de filme, né? Esse tipo de filme tá muito em alta, depois de A Bruxa, Midsommar e tal. Exatamente. Então faz muito sentido. Ou seja, se você curte esses filmes que eu acabei de mencionar, vale a pena ir atrás de Condado Maldito, que é uma história de bruxaria de alto nível, que ainda está incompleta, ainda tá rolando. E aí, conforme... Tem uma pitadinha de culto ali, não, né? Na verdade, não vai muito pra esse lado, não. É aquela coisa, né? Cidadezinha pequena, todo mundo se conhece, chama pelo nome e pela profissão, sabe? Esse tipo de coisa. Bem clássico. John Smith, James Taylor. Mas uma das coisas que eu mais gosto nas graphic novels, a Darkseid capricha bastante. Aqui é uma parceria Darkseid com a Macabra, nos apêndices, em colocar aquele monte de coisa depois que você lê. Cara, isso aqui mantém. Então você tem páginas de roteiro, você tem storyboard, você tem capas alternativas, tem comentários dos desenhistas, tem passo a passo de capa sendo criada. Tipo, isso aqui, cara, eu fico pensando jovem lendo isso instiga a vontade. O cara termina de ler um negócio desse, vê como faz, o cara fala, caralho, eu vou fazer também, quero fazer isso, entendeu? É verdade. Eu vejo exatamente isso eles rolando. Eles têm um trampo de curadoria fudido. A última graphic novel que eles mandaram foi o Anjo de Bremen, lá, da Lady Killers lá. Cara, é absurdo, assim, é uma aula de história, saca? Mas eu diria que de todas as que eu tenho aqui na minha coleção, o Condado Maldito é o que tem o apêndice mais caprichado, cara. Todos eles. Acredito. É especial nesse sentido. E é legal você terminar de ler, ficar ali assimilando onde vai parar esse negócio. E aí esmiuçar mais ainda a história
Porra, a página do roteiro, como que se escreve um roteiro de quadrinho, como que rola o storyboard, sabe? O que é isso? É muito rico, muito maravilhoso. Bom, fica então a dica da semana. Tá A aí. gente vai ter bastante Darkseid aqui permeando outras temáticas, porque a gente meio que já tem um fio da meada para os próximos programas, né? Porque a gente vai ter bastante coisa. Tem o Convento chegando aí, que é um baita filme de terror, de possessão, religioso e tal. O próprio Sobrenatural que a gente vai falar. A gente tem que falar de um monte de série de terror, né? Uhum. O próprio Black Mirror, e aí já fica o spoiler pro programa da semana que vem. Sim. O Black Mirror, a temporada recente, tem muitas temáticas de terror, né? Surpreendentemente de terror. O segundo episódio, porra. Não é? Eu assistiria uma série daquele episódio, Romulo. Eu também. Juro pra você, cara. Nossa. E aí a gente vai falar sobre, né? Então, só pra dar uma pincelada do que tá por vir aí, porque tem muita coisa pra estrear. Tem aquele, o A24, em agosto. O da mãozinha? Da mãozinha, como chama mesmo esse aí? Fale Comigo, filme de jovem fazendo merda. Mas a gente ainda vai fazer a camiseta. Se acabar o jovem fazendo merda... Se jovem não fizer merda, não tem filme de terror. Exatamente. Ó, Romulo, pra fechar as temáticas de hoje, eu queria falar do System Shock Remake. Porque, cara, esse ano tá surreal pra remake, né? Tá, ainda tô contando que vamos ter, que ainda vai ser esse ano alguma coisa do Silent Hill 2, viu, cara? O boato forte lá que vazou não sei em que loja, da Nova Zelândia, da Austrália, que é setembro, né? Sempre assim, né, cara? Algum cara fazendo um cadastro na loja lá, um cara tipo, sei lá, o Zé das Couves, que nem sabe o que tá fazendo, ele mete lá e... Setembro, cara. Porra. Eu acho que não. Até porque outubro é um mês muito cheio, a gente já vai ter o Alone in the Dark, que é outro remake. Então a gente teve remake do Dead Space, remake do Resident Evil 4, remake do System Shock, remake do Alone in the Dark, fora outros remakes. Teve remake do We Love Katamari, teve remake dos 2 primeiros Advance Wars no Switch, remake do Front Mission. Eu tenho que abrir meu coração pro Katamari e pro criador do o Katamari Keita, lá. Keita Takahashi. Keita Takahashi. Eu lembro que quando eu trabalhava na Game Master, eu fiz um perfil dele, do Takahashi, mas um cara simples, cara, o cara anda descalço, o cara Eu amo esse cara. Nossa, ele é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Jogo novo dele anunciado, 2AT. A gente falou do We Love Katamari Reroll, que é o remake, no Mega Busters dessa semana, Rômulo. Já fica o jabá aí, mas me diz, System Shock foi lançado originalmente em 94 e é um daqueles jogos que revolucionaram e até hoje são muito influentes, considerado um dos jogos mais influentes de todos os tempos. No teu tempo de revista, Romulo, você se lembra de System Shock ser citado? Eu lembro na redação de a gente ter comentado, mas a gente não tinha o jogo. Era muito difícil conseguir jogo naquela época, né? A gente conseguia através ou das lojas da Pro Games, que eram as lojas oficiais da revista Gamers lá, ou a gente conseguia de alguns anunciantes que tinham anúncios de lojas na revista. É que a Gamers era mais focada em videogame mesmo, né? Esse aqui é um jogo que ficou no PC por muito tempo. FPS era PC, né? Não tinha quase nada em console. E tinha até uma sessãozinha de PC no final de algumas gamers entre a 14 e a 20, mais ou menos. Uhum. E que quem fazia era o Mário Câmara, né? O Mário Pipoca. Mas eu não me lembro, cara. Realmente a revista Gamers ela era mais focada em consoles mesmo. Então, mas o System Shock, cara, ele é um daqueles pilares, ele inventou um gênero, né? Sim. Porque o que a gente tinha de FPS ali era Doom, Wolfenstein, era aquela coisa direta e reta, matar monstro, matar gente, matar nazista, né? Esse aqui ele expande, ele cria aquele conceito não linear de evolução dentro do jogo. Ele vai além da fase. Chega na próxima fase, password, sabe? Então ele pega ali os programadores de Ultima Underworld, no caso o diretor do jogo é o Doug Church, e um dos grandes mestres dos videogames, né, que é o Warren Spector, que depois foi criar Deus Ex. Nossa, puta série, né? Eles juntos inventaram toda essa progressão, que aí foi cunhado de Immersive Sim nessa ideia. A gente falou aqui recentemente do Amnesia The Bunker, que ele bebe totalmente dessa água, né? Ele vai direto e reto nisso, de você ter muitas opções de se fazer a mesma coisa. Então isso aqui é um jogo cyberpunk, isso aqui é futuro, você é um hacker que é meio que obrigado a dar cabo, destruir, desligar uma IA que
ficou maluca, assim, numa base espacial, num satélite ali, chamado Cidadela. Inclusive esse jogo, esse remake, ele tá traduzido, textos em português. Esse remake, cara, o Coisa pedigree que dele é alto. não tinha na época, né? Não, esse remake ele é Kickstarter, ele é financiamento coletivo, ele foi financiado em 2016, só agora saiu, cara. Ganhou uma puta grana, um estúdio chamado Night Dive, a gente já falou desses caras aqui, eles são especializados em remasterizações, em trazer de volta jogos antigos para as plataformas atuais. Eles já fizeram isso inclusive com o System Shock, com o primeiro. Estão fazendo isso com o System Shock 2, já fizeram isso, por exemplo, com Shadow Man, com Power Slave, Forsaken, Turok. E o último que eles fizeram isso foi o Blade Runner, aquele point and click de PC antigo. Sim. Que foi um fiasco, foi o jogo deles que não deu muito certo, alguma coisa deu merda ali que não saiu muito bem. Eu não joguei esse, porém o último que eu joguei, que foi o Shadow Man Remastered, foi excelente. E é surreal pensar que a gente vai ter um novo Shadow Man, né? Que é aquele jogo maravilhoso lá de trás, baseado em quadrinhos e tal. Então assim, é uma forma de você jogar um jogo muito importante, que foi muito influente, que você vai ver elementos dele em muitos outros jogos recentes, modernos, nas plataformas atuais. Por enquanto ele tá só no PC, mas ele vai chegar a outras plataformas também. Isso aí já foi prometido por parte da Night Dive. Gráficos caprichados, sabe? A Shodan, que é essa IA maligna, muito HAL 9000, assim. Ela quer acabar com a humanidade, cara. Então você vê todas as armadilhas que ela criou lá, de raios lasers e explosões em cadeia, e vírus, e tudo que ela quer lançar no planeta, e você vai desligando. Você vai evitando que isso aconteça. Só que Sim. Você tem que lidar também com ciborgues que ela cria. Então ela vai criando coisas bizarras, com cabeça de pterodátilo, ela vai moldando carne e misturando com partes robóticas. Então esse jogo você tem que... vicissitude eletrônica. Totalmente. E ela é uma presença constante ali. E ela é assustadora, cara. Então se você pega e pensa que esse jogo é um jogo aprimorado, claro, graficamente, gameplay e tal, mas que a base dele é o jogo de 94, é inacreditável, mano. Tipo, você manja Descent, aquele jogo de nave? Sim. Então, o Descent também é um dos jogos bem importantes, assim, o FPS 3D, né? Inclusive ele antecede Quake. É pouca coisa, mas antecede. Tem umas fases no System Shock, né? Você meio que invade um computador, que é meio que ele hackeando a máquina, que parece muito decente o jeito que você joga, cara. E eu joguei muito decente no computador com meu tio na época. Então imagino que a galera do Descent também tenha se inspirado em System Shock. Né? Não, ele foi, como você mesmo disse, ele foi é até clichê falar, mas é um divisor de águas, né? O System Shock. Em matéria de jogabilidade e matéria de ideias, né? A gente, por exemplo, eu costumo dizer que o Street Fighter para os jogos de luta ele foi o divisor, né? Então quando você quer que alguém faça um movimento tipo de algum outro jogo de luta, você fala, faz um Hadouken aí. É isso aí. O cara Só sabe que, assim, o que é um Hadouken, né? O System Shock ele ficou mais... Ele não ficou tão famoso quanto o Doom, quanto o Half-Life. Por que não? Aí que é a pergunta. Porque Immersive Sim é um jogo cabeçudo, é um jogo que exige, assim, não é... Eu não gosto de falar isso, que não é de fácil acesso, não é... Mas realmente, cara, assim, a progressão dele, o jeito que o jogo se apresenta, o fato de ter tantas possibilidades, pode ser um fator restritivo nesse aspecto, pode intimidar, assim, entendeu? Ele não é tão direto e reto quanto... Né, você pega os pilares, Double Dragon, né, o Street, o Doom, etc, etc. Mas o System Shock, ele deu uma guinada, assim, ele deu uns 180 graus, assim, no FPS, sabe? Numa temática que, assim, Cyberpunk sempre foi uma temática muito usual na ficção. Seja livro, quadrinho, videogame, sempre foi. Não dá pra negar. Então, nesse aspecto, nem tanto assim. Mas como você joga, né, não era todo jogo que ele revolucionava na progressão. E a contra-ideia de fase. Você, por exemplo, como que você faz para ir para o próximo andar do elevador? Como que você faz para ir desligando os sistemas de segurança da Shodan ali na Cidadela? Ele tem aqueles quebra-cabeças que parece aquele Pipes, aquele jogo antigo. Sim. Que eu nem sei se foi o System Shock que criou isso, talvez. Não sei se Pipes é mais antigo, talvez seja também. Mas é com relação à energia elétrica passando pelos fiozinhos. Tem o lance das chaves que você pega... E aí você vai quebrando as câmeras de segurança, os computadores, vai acionando
umas espécies de cápsulas que reconstroem você caso você morra. Até mesmo o esquema de morte no jogo é repensado como se o hacker ele fosse reconstruído. O BioShock puxa muito disso. Se falou muito de System Shock na época que o BioShock fez sucesso, né? Porque o Ken Levine, que é o diretor do System Shock, do primeiro BioShock, Sim. e do Infinity também, ele trabalhou em System Shock 2, que muito provavelmente foi mais popular que o primeiro, né? Por exemplo, você estava falando dos puzzles, né? Sim. Os puzzles, toda vez que eu me deparo pensando ou conversando com alguém sobre isso, me vem à cabeça o System Shock e vem à cabeça também Myst. Ah, mas não, Myst é outra categoria de quebra-cabeça, cara. Myst é tenso, hein? O que vendeu revista é Myst, hein? É verdade. É tipo, saiu Mortal Kombat novo. Como vendia a revista, hein? Todo mundo queria saber os fatales, todo mundo queria saber. O Killer Instinct deve ter vendido muita revista também pra combo. Jogo de luta, né? A gente fazia na época da Games, a gente fazia posters, né? Então a gente chamava o Rogério Fantin, que era o artista, ou depois de um certo tempo a gente fazia com o Rocco, que era o cara que é um dos caras que fazia as capas da Super Game Power. E aí a gente encomendava uma ilustração, colocava a ilustração e na parte de dentro a gente colocava lá todos os golpes, combos e tudo mais. Fantástico, cara. Então, assim, System Shock finalmente lançado depois de tanto tempo. Tá redondo o negócio, dá pra jogar tranquilamente. Era pra ter uma adaptação pra TV, não era? Eu acho que foi em 2021, acho que eu vi alguma coisa sobre isso, que eles iam fazer. Eu acho que era do BioShock, não do System Shock. É? O System Shock é muito underground, cara. Ele nunca alcançou a popularidade nem mesmo do BioShock. BioShock foi muito sucesso na época. Fez. O System, é que assim, eu não sei mensurar, porque em 94 eu era muito novo. E eu não consumia jogo de PC na época. Eu jogava tipo, eu ia na casa do meu primo, na casa do meu tio, eles tinham o computador lá, eu jogava. Mas não tinha como mensurar nada além disso. Né? Aí depois, estudando, você coloca as coisas nas suas devidas importâncias. Uhum. E aí você vai vendo elementos e você vai, né, é inacreditável pensar, né, da onde veio e onde que tá hoje. Mas, por exemplo, minha problemática com o jogo, eu acho ele é excessivamente difícil, cara. Os combates são cruéis, os inimigos eles batem forte demais. O próprio combate não é lá grandes coisas, o combate corporal, né, com a chave inglesa lá. Eu acho... Não tem impacto nas criaturas, existem um monstro moldado de carne lá, que é um monstro mais comum. Eu acho o combate bem fraquinho, aí você tem a pistola de energia que você recarrega, tem a pistola com arma normal, fuzil e tal. Tem um inventário bem esquema... Eu não sei se ele foi o primeiro a fazer isso, talvez, mas o Diablo puxou isso, né? Aquele esquema de quadradinho, que tem inventário limitado, você joga as coisas no chão, você consegue reciclar coisas para transformar em dinheiro e gastar o dinheiro nas máquinas lá para comprar coisa, munição, itens de cura. Tem vários tipos de substâncias que você injeta em você mesmo para aprimorar suas capacidades por um tempo. Nossa, isso é muito BioShock, né? Mas ele não tem capacidades muito... Tipo, no BioShock você é muito mais poderoso. O combate do BioShock é muito mais prazeroso do que o desse jogo aqui. Tanto que o combate nesse jogo, ele não tem o mesmo peso, a mesma importância do BioShock, que eu acho que às vezes até tem combate demais no BioShock. Acaba estragando tanto a imersão ali, porque acaba, sei lá, banalizando a coisa. Era algo que estava sendo construído ainda, né? Se você parar pra pensar... Não, eu tô falando do BioShock, né? Eu tô falando do System. Tava sendo construído ainda, pavimentado para que um dia chegasse a ter um combate prazeroso, como você falou. Com certeza. Porque no System Shock, eu acho que até tem alguns combates que são frustrantes, assim. Sim, mas assim, eu não joguei o System Shock original para poder comparar, então também é uma coisa diferente. Né? Remake do Resident 4, remake do Dead Space, esses jogos todos eu joguei muito o original, a exaustão. Então é diferente a percepção, né? Então eu até gostaria de perguntar a alguém aí que nos ouve se jogou o System Shock original, como que foi na época, e se pretende jogar esse remake, ou se até já jogou esse remake, pra fazer esse comparativo, porque eu não tenho. Eu assisti alguns vídeos, eu até peguei no GOG o System Shock Enhanced Edition da Night Dive também, mas não joguei. Uhum. Então assim, isso aqui é uma coisa histórico, é muito importante, porque, né... É claro que não é um remake, mas mantém... Não vou dizer... Mantém em evidência o negócio. A gente tá aqui falando sobre ele, a gente talvez estimule ou instigue alguém aí atrás, né? E a gente tem tido Immersive Sim saindo por aí.
Teve aquele Weird West da Devolver, que inclusive é do Raf Colantonio, que é um cara que trabalhou em Dishonored, que é um Immersive Sim muito excelente e recente. Da galera lá da Arcane, né, que fizeram um Prey, que também é outro Immersive Sim. Immersive Sim invadindo o terror com o Stay Out of the House do Puppet Combo. A gente pode falar que Death Stranding é um Immersive Sim? Olha, como o Death Stranding ele é uma coxa de retalhos de videogame, né? Ele homenageia e presta homenagem a tantas formas de se jogar e de se fazer videogame. O Immersive Sim tá inserido ali. Porque tem tantas formas de você subir uma montanha, Sim. de você atravessar um rio, de você levar essa encomenda daqui para lá. Assim, a cerne do Immersive Sim é isso. O cerne do Immersive Sim é isso, entendeu? Oferecer opções, no sentido de ter... Você sabe o que você tem que fazer, você tem que atravessar o rio, mas como que você vai fazer isso? Aí você tem as ferramentas que o jogo te oferece, tipo o Tears of the Kingdom, o Zelda. Com certeza, absoluta certeza, muito, muito. É muito Immersive Sim esse negócio, entendeu? Pra mostrar como o negócio tá aí. Então existe em Tears of the Kingdom System Shock, entendeu? Certamente. Perfeito. Então é isso. Vamos aí então para os comentários do nosso programa da Rachel Weisz em dobro. Ai, que série, hein? Que série, vamos lá. Ô, Marcos, então eu acho que eu vou começar aqui, ó. Por favor. Com um comentário do Sick Shark Dope, que é um dos comentários, né? Que ele comentou, fez mais de um, mas vamos lá. Ele comentou aqui, ó. Tenho curtido umas entrevistas mais antiguinhas suas, Rômulo, 2020 por aí. O Maxon tem me deparado com os papos dele em podcast sobre Sexta 13, Halloween, Infinity Pool, para mim é sensacional também. E para expandir um pouco do debate, eu diria apenas que logo que nosso protagonista achou que iria ver reais prazeres e se tornar alguém, ele percebe que foi usado e entende que por mais infinita que seja uma piscina, nós sempre seremos os mesmos. Uma bela... Profundo, hein? Olha que análise, poeta! Nossa, tô aplaudindo com os pés aqui, com as mãos aqui, ó. Ô, Sick Shark, mas entrevista, meu, faz muito tempo que eu não lembro de dar entrevista. Eu lembro que eu falei com a Monique sobre revista de videogame, já falei com o próprio Maxon, com o Nelson, com o Bruno, com o pessoal do Drops de Jogos também. 04 Mídia, não? Me chamaram aí, hein? Eu acho que é essa aí que ele tá falando, é mais recente, né? O Arthur, o Daniel. Mas eles não... eu gravei faz pouco tempo, cara. Faz uns 2 meses que eu gravei. Fui pra São Paulo pra gravar. Gravou eu, o Humberto e o Fabão. Ali no Butantã, lá na casa dos pais do Arthur, pro documentário, né, que eles estão fazendo. Estão fazendo um documentário grande. Isso vai ser bom, hein? Vai ser legal, vai ser legal. Bom, e espero que você veja esse documentário também, o Sick Shark. Deixa eu continuar aqui, ó. Ele percebe... Podemos nos dividir em 2 ou até ir para outro estado de consciência, mas os resquícios da nossa essência sempre irão aparecer e gritar. E esse grito quase nunca é belo. Ô, Sick Shark, deixa eu te perguntar um negócio. Você conhece um jogo chamado The Swapper? Você manja esse jogo, Roman? Não. Aproveitando a deixa e o ensejo do sci-fi, esse jogo é um jogo sci-fi, 2D, puzzle. O cenário dele é todo meio que feito em maquete. Ele tem um visual muito instigante, assim. É muito apelativo visualmente, muito próprio. E ele vai nessa linha do clone. Só que você cria clones de si mesmo e você passa a sua, entre aspas, alma, essência, espírito, que seja, para quem tá sendo controlado. E ele tem toda essa narrativa de quem é você agora, né? Onde que você ficou no meio do caminho? Quantos de você mesmo você matou? Você sacrificou pra chegar aqui onde você tá? Eu tava conversando esses dias aí com um primo meu sobre clonar, essas coisas. É absurdo, né, cara? É um negócio... eu acredito, cara, que tem vários clones andando por aí. O Doppelganger? Não, clone mesmo. Cara, clone? Tipo, mano, sei lá, um sheik da Arábia trilhardário aí, tá ligado? Teve um cara lá que eu vi uma entrevista de um cara que ele tinha um camelo lá que valia não sei quantos milhões, e aí ele chegou nos caras que fazem e falou, eu quero que você faz um pra mim aí. Os caras fez 9 pra ele, tá ligado? E, porra, grana, né, mano? Aí o cara, o que impede do cara
se clonar, meu. É só E não moral, é né, meu? diferente do Infinity Pool, né? Porque é o resort ali naquele país do leste europeu, que é só ter grana. Só É, isso. exatamente. É grana e falta de dar moral cristã, né? Então é aquilo. E aí ele continua aqui, ó. E o grito que eu gostaria de citar é a Mia Goth com uma Glock na mão berrando: James! James! Não, ela Nossa, fala um James, tipo, tirando uma com o cara que ele tá andando na frente do carro, né? A minha. Cara, essa dupla aí, Skarsgård e Mia Goth, já tá louco. Esse filme é especial, cara. Gostei muito e só gosto mais e mais conforme vai passando o tempo. Diria até que eu gosto mais do que o filme passado do Brandon Cronenberg, que eu esqueci o nome, mas já estou vendo aqui, o Possessor. uhum. Eu acho que o cara tá numa crescente fantástica, assim. O Antiviral é um filme bom, Nossa, mas. você falou do Possessor e eu lembrei você falou de passar de coisa pra coisa. Eu lembrei do Possuídos do Denzel Washington. Gosto. Não Tá, gosto é muito do mesmo, final. Acho o final massa. meio. Acho o final meio. Dica pra vocês aí, ó, Mas é Possuídos. bom, mas é bom. E, ó, Sick Shark, valeu aí pelo comentário. Deixa eu continuar que você tem mais um grandão aqui, ó. Inhaque, oh boy, that's hell, Inhaque. Também amo vocês, meus feras. Curti muito a forma que esse episódio foi amarrado em seus temas. Tudo meio que interligado. Ah, a gente, né, costura aqui, tipo, né, tipo o rosto do Letterface. Ó, Essa série das gêmeas é mais uma que entra na minha lista. Ver essa grande atriz é sempre um desbunde, só que antes penso em checar a obra original, com boa, certeza. boa, Por boa, favor, boa. assista. Indicam uma ordem para assistir? Eu recomendo assistir o filme do Jeremy Irons, David Cronenberg, e ir pra série. Até porque a série é muito mais longa, mais difícil de assistir. Eu acho que ela tem coisas muito intragáveis ali. É um negócio que pesa, cara. E o filme é aquele Cronenberg bizarro dos anos 80, assim. Sim. Visualmente extremamente apelativo. E aí você vai poder traçar esses paralelos. Mas aí, se você fizer o caminho oposto, é uma percepção diferente da minha e do Romulo. Daí você pode trazer isso aqui pra gente conversar também. Muito bom nome de mestres como Cronenberg em alta. Não sabia de um novo trauma cinematográfico do Lantimos. Um novo trauma, não é um Ah, novo é. filme, é um Mas pra mim novo ele trauma. tá ficando muito popzinho, cara, sabia? Tipo, a favorita já foi, É desde a gosto, favorita, né? Ganhou o mas é o Oscar, filme né? dele, é o mais palatável dos filmes do Lantimos, cara. Sei lá. Vamos ver esse novo. Pra mim foi uma grata surpresa. Ao citar ele, o primeiro que me vem à mente é o Alps. Ah, tá louco. Tá vendo? É isso que eu tô Pra mim falando. é Dente Canino. É, o Dente Canino foi o meu primeiro. É, mas o Alps tá maluco, cara. Pra mim é uma das premissas mais interessantes e O meu não foi, você perturbadoras. acredita? O meu primeiro foi o do Cervo Sagrado, o Não, foi o sacrifício. Dente Canino. Eu tinha Pra minhas mim, listas lá de bizarrice, pra cara. mim foi Então, o do. É o que. Como é que é o do Cervo Sagrado? É o sacrifício. Sacrifício do Cervo Sagrado. Que, meu Deus, que Não, é. filme. Mas foi legal, assim, tipo, quando ele foi pra Hollywood e fez o Lagosta, né, que foi o primeiro, eu pensei, não, pô, o cara, ele não vai manter, sabe? Ele vai. Colin Farrell, Ele fez uma amizade né, com o Colin Farrell, né? Porque ele. sim. Porra. Eu gosto do Lagosta, mas o Sacrifício do Servo Sagrado, você tá maluco, cara. É uma das coisas mais bizarramente desgracentas, E perturbadoras. maravilhosas, cara. É muito maravilhoso, cara. Aí ele continua aqui, ó, que é um dos mais perturbadores, certamente. Alpes é um dos mais. Eu vejo ser pouco comentado até. Gostei do Christopher Abbott como uma das escolhas pro elenco. Já tinha curtido ele em Possessor, mas foi no filme On the Count of Three que ele me surpreendeu atuando. Não assisti esse filme, preciso assistir. Tá na minha lista também. Se tratando de uma dramédia bem dark que aborda a saúde mental, dirigida e atuada pelo humorista Jared Carmichael, que divide o protagonismo com ele, vale a conferida, pois é pedrada. Vejo ele em breve escrevendo um terror dos bons. Falando em novidade, o Sr. Panos Cosmatos também chega com um novo longa, hein? Vai vir pela A24, será um horror cósmico chamado Necrocosmo. Nebrocosme. A gente não comentou aqui ainda porque não tem muita informação, né? Além disso aqui que você falou. Acredito que ele queira seguir em algo na linha do seu conto no Gabinete do Del Toro. Cara, eu quero muito que tenha uma segunda temporada do Gabinete e que tenha uma continuação daquele conto, né, daquela antologia do Cosmatos, bem daquele final daquela desgraça que sai ali pelo esgoto chegando na cidade. Que vale a pena ressaltar que é o único que não é uma adaptação. Tô empolgado, pois sou fanzoca. KKKKK, abraço, Maiferas. Cara, a gente falou de Yorgos Lanthimos e de Pano Cosmatos aqui. Você tá de brincadeira comigo. É muito alto nível esse papo. Fico muito feliz. Valeu, Sick Shark. Shark, você é de São Paulo? De onde você é, meu? Manda um ADM aí.
Continua aí, então, os comentários. Tem o Alan Yuri Gamer aqui, ó, que mandou um fiquei com The Last of Us 2 na cabeça. Depois do programa, acabei zerando o jogo. Agora tô na dúvida se vou pra série, antes de ir para uma nova temporada do Arquivo X. Porra, é mesmo! Mas Ele tá nessa, né? ele não falou qual que ele tá no Arquivo X, tem que falar, pô. Eu tô querendo recomeçar Arquivo X faz tempo, cara, ver tudo assim, sabe? Que coisa maravilhosa. Mas assista a série do Last of Us, sim, Alan. Assista, inclusive antes de sair a primeira. Digo, né? Peraí, corta tudo isso. Assista, porque, né, agora que você tá com o 2 na cabeça, já foi dito que a segunda temporada vai começar a história do 2 e que vão dividir em 2 temporadas, né? Não, então eu vou fazer o seguinte, Alan, se você tiver no final das temporadas, termina de ver Arquivo X. Agora se estiver tipo na terceira, na quarta ou na quinta, assim, dá uma paradinha, assiste o The Last of Us, depois volta para o Arquivo X. Mas se estiver no finzinho, assista tudo o Arquivo X de uma vez. É que Arquivo X é bem longo, né? São 9 temporadas, 20 e tantos episódios por temporada, realmente. Mas valeu, Alan. Volto sempre, um prazer recebê-lo. Na sequência aqui, o Cavaleiro Templário. Mancubus existe na mitologia? Pesquisei e só achei o monstro do Doom. O que seria um Mancubus realmente, Romulo? Mancubus é o hermafrodita, né? Mas existe mesmo ou é de fato aquele monstro? Porque você lembra aquele monstro grandão que tem a... Não é esse, eu acho que é esse, o monstro que tem a bazucona lá nos 2 braços? Eu tinha, em algum estudo, alguma coisa assim, eu tinha deparado com esse... Você vai ter que falar com a gente, porque de fato, cara, Mancubus é o monstro do Doom. Vai ter que pesquisar e trazer pra nós de onde você tirou esse Mancubus aí. Beleza. Pode deixar. Deve ter algum livro perdido aqui. Continua aí, então. E aí a próxima é o Leonardo Camargo 4206. À meia-noite, esse podcast levará seu sono. Pode crer, porque assim... A gente publicou bem tarde esse podcast na sexta passada, né? Aliás, aproveitando o Mojica que você trouxe aí, ó, A Praga passando nos cinemas, em salas seletas aqui de São Paulo. A Praga que eu tive a honra, o prazer de assistir na retomada da Cinemateca, quando a Cinemateca voltou depois da pandemia. O filme Perdido do Mojica, que foi reeditado, reencontrado, montado, e que é uma coisa de louco, assim, cara. E tá sendo exibido no cinema, hein? Pretendo assistir esse final de semana também. Passando, infelizmente, aquela coisa, né? Pouca sala, poucos horários, tem que ser muito aficionado pra ir atrás. Mas tá passando em circuito comercial, cara, A Praga do Mojica. Então tive que puxar essa informação também. Ó, temos aqui 2 comentários do Akira Joe. Ele começa falando: Oi, Akira Joe. Volte mais, cara. Converse com a gente de terror aqui. É a primeira vez que eu te vejo por aqui, Akira Joe. Ele tá com o avatar do Flash, hein? Ah lá. Outra que estão comentando muito é Swimming with Sharks. Será que é tudo isso? Você tá falando de série? Essa eu realmente nem ouvi falar, cara. Também não. Swimming with Sharks, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aliás, deixa aí aberto aqui. Você quer que a gente fale de que série? Quais séries a gente pode trazer? Porque a gente tá pensando em falar da Black Mirror, né, da última temporada, e de A Lição. A gente tá devendo muito, cara. Não podemos deixar de falar de A Lição, que é aquela série de bullying sul-coreana da Netflix, que eu acho que é a minha série do ano até o momento, cara. Mais até do que o Enxame, mais até do que Gêmeas, eu acho que é a minha número 1 até o momento. Eu tô vendo aqui o Swimming with Sharks aqui tá em produção ainda. Tá dizendo aqui, a sinopse é: cercada por colegas manipuladores, estrategistas e fofoqueiros, a jovem assistente de um estúdio de Hollywood tem uma rotina de trabalho. Não, pô, o primeiro episódio saiu dia 15 de abril. Tô vendo aqui, já concluiu a primeira temporada, 6 episódios. Do tipo lançado tudo de uma vez. Mas e que serviço que é isso aqui? Não conheço isso aqui, é Roku? É da Roku TV. Roku original, olha aí, ó. Uhum. Uma original Roku, protagonizada pela Diane Kruger. Porra, gosto dela, mano. Eu lembro dela no... E Thomas Dekker, Eu gosto dela naquele filme do Beethoven. E no filme do Tarantino também. Peraí, deixa eu ver se eu não tô falando. No Bastardos. Ela não é a Xuxa, né? Ela é a Xuxa. Não. Não, era outra. Mas não é das protagonistas. Mas ela fez o filme do Beethoven, O Segredo de Beethoven, tenho quase certeza, pô. Isso aí, O Segredo de Beethoven, Isso aí, O Segredo de Beethoven de 2006 e o Bastardos. Mas ela tem uma porrada de filme. Acho que ela fez a Helena de Troia, não foi? Ah, o Troia do Brad Pitt? É. É isso aí. Helen.
É isso mesmo, tem razão. Isso aí, então. Ó, muito obrigado todo mundo que comentou, muito obrigado que vocês chegaram até aqui, todo mundo que nos acompanha. Nos encontramos semana que vem com mais um Eu Ouço Gente Morta. Valeu, tchau! Beijo do gordo, eu tô gordinho.